Um mês. Nesse um mês eu vasculhei a internet atrás dos melhores mods. Baixei e testei vários deles, fiz com que funcionassem juntos. Até entrei em contato com um modder de outro país para obter o melhor. Mas ainda não satisfeito com o que tinha disponível na internet, eu fui além. E com o auxílio de diversas ferramentas de IA, ferramenta de edição de imagem, e 3 semanas imerso 24/7 no universo de Bully, eu enfim atingi o resultado que eu queria. Fiz com que Bully ganhasse uma aparência totalmente nova. E que faz total jus quando eu digo pra você que eu remasterizei o Bully com mods. Bem-vindo de volta a Bullworth. Eu nunca encontrei um garoto como você em toda a minha vida. Meu nome é Hopkins, Jimmy Hopkins. Eu tenho muita coisa pra mostrar. Em resumo, tem 4 sites principais que peguei os mods: a Nexus Mods, Bullyboard, LibertyCity.net e o site ModDB. Alguns eu achei perdido pela internet. Foram um total de 39 mods para atingir esse resultado. Então, para facilitar o entendimento, vou dividir tudo em 6 partes. E quem já conhece aqui o canal, sabe que eu sempre começo com os mods. Os essenciais são o que não pode faltar no seu game para que ele funcione, seja sem mods ou principalmente com mods. A versão de PC do Bully Scholarship Edition, principalmente no Windows 10, é bem cagada. Eu pessoalmente presenciei ela fechando sozinha, do absoluto nada. Agora deu carai mesmo. Então, para melhorarmos esse port, vamos usar de início o Silent Patch. Para quem conhece os mods GTA San Andreas, já conhece o Silent Patch, só que aqui temos uma versão para o Bully. Silent Patch é um mod criado por um desenvolvedor conhecido como Silent. Ele corrige uma série de bugs, falhas técnicas e limitações da versão original do jogo, tendo como algumas principais a redução significativa de travamentos e crashes inesperados, corrige problemas com Windows 10 e Windows 11, placas de vídeo modernas e monitores widescreen. E a principal e mais interessante é que desbloqueia o frame rate, que por padrão o jogo é limitado a 30 FPS. O patch torna possível rodar o jogo a 60 FPS, com ajustes para evitar bugs causados pela física do jogo em frame rates altos. Esse mod está no topo da lista dos essenciais, deveria ser um patch da própria Rockstar Games para o jogo original. E de próximo temos o Derps Script Loader. É um mod essencial para a instalação de scripts no jogo. Ele substitui o sistema antigo de modificações via script.img, que para quem modificar o GTA San Andreas lá em meados de 2012 vai se lembrar do saudoso Alces IMG2. Com 11 anos eu já usava ele. Por um carregador moderno que faz com que tudo fique mais simples e prático, tanto para jogadores quanto para criadores de mods. Bastante similar ao mod loader do GTA San Andreas, mas não tão completo quanto. Ainda assim, ele permite pasta dedicada, basta colocar os scripts lá e eles serão carregados automaticamente, sem sobrescrever nada. Carregamento de múltiplos scripts simultaneamente, sem a necessidade de mexer nos arquivos originais. E console em tempo real, para abrir, ver erros, reiniciar scripts com comandos, recompilar e testar os mods. A grosso modo, é o nosso mod loader do Bully. E em seguida, temos o Skin Installer. É uma ferramenta específica para o Bully que facilita instalar pacotes de skins no jogo. Roupas, armas, acessórios e etc. Funciona de forma organizada e automática. Ao invés de usar o IMG Factory, que é o mod para a implementação desses mods manualmente, ele basicamente insere os arquivos direto no word.img do jogo. Ou seja, ele modifica diretamente os arquivos originais. Mas por outro lado, ele tem um uso muito simples e prático. E muitos mods ainda precisam do auxílio dele para serem instalados. De próximo temos o Widescreen Fix. É um mod que corrige a proporção da imagem em monitores widescreen ou ultra-wide. Outra opção que poderia ser já nativa do jogo e não é. Ele também possibilita a mudança de FOV do jogo, podendo deixar a câmera mais próxima ou mais distante do Jimmy. Vai do gosto da pessoa. Por fim, não podia faltar a tradução em português. Eu acredito que usei a versão da Tribu Gamer, que saiu em 2016. Disse que acredito porque baixei a versão sem instalador que está na Nexus Mods. E lá não está especificando se é a versão da Tribu Gamer, mas ela é a única que conheço que possui instalador. Também optei por essa versão e não a tradução de 2019 do fórum da Mix Mods, por conter mais pessoas envolvidas na criação dela. Enfim, podemos partir para o que interessa. Better Control tem como objetivo aprimorar os controles do jogo para tornar a experiência mais fluida e moderna. Ele traz todas essas novas funcionalidades. Dando de exemplo uma delas, o Autocycling, onde você não precisa ficar spamando o botão de acelerar para que ele mantenha a velocidade máxima na bike. Olha a diferença lado a lado e repara nos controles na tela. O mesmo vale para correr e andar de skate.
Porém o diferencial aqui é que ele disponibiliza a opção de poder desativar e ativar quais funcionalidades quiser. E eu particularmente gosto desse estilo dos jogos antigos, de cada ação ser de fato feita pelo jogador. Então mantive e desativado cada uma dessas funcionalidades de automação e ativei o Hold to Crunch, que faz com que eu precise segurar o botão para que ele fique agachado. Para mim isso dá mais imersão no game. Também ativei o Swap Controllers, que faz com que eu possa trocar do teclado para o controle sem precisar ir no menu. Por fim, o que mais me atraiu nesse mod foi a melhora na movimentação de mira das armas. Usando o controle é notável a melhor fluidez e precisão que ele adiciona no estilingue, por exemplo. Muito útil mesmo. No Blur No Fog é um mod que remove os efeitos de névoa e desfoque aplicados na área externa do jogo, o que deixa o visual mais limpo e nítido. Chega a ser surpreendente como o visual fica mais bonito só removendo esses detalhes. Porém é claro que em contraparte, perdemos parte da atmosfera original do jogo, e isso vai acontecer muito até o final desse vídeo. Infelizmente é um sacrifício para se obter visuais mais modernos e chamativos. Porém eu curti muito e acho super interessante ter ele, contribui muito para o visual final que obtive. Extended Draw Distance. Esse é um mod que amplia significativamente a distância de visão do jogo em diversos pontos, permitindo que você veja objetos e construções muito mais longe do que o padrão. Não é algo tão brutal e completo como o Project 2D FX do GTA San Andreas, mas já é um grande incremento. PlayStation 2 Time Cycle. Esse mod traz o Time Cycle original da versão de PlayStation 2 para a versão de PC. E para quem não sabe, Time Cycle é o sistema que controla como a iluminação, as cores do céu, fog e brilho variam ao longo do dia, de manhã cedo até a noite. A versão de PlayStation 2 tem uma atmosfera mais escura, com tonalidade levemente nebulosa e uma estética que me agrada bastante, fora ser a melhor na minha opinião para combinar com os diversos modos de alteração gráfica que usarei, como o próprio No Blur No Fog que citei. Unofficial Enhancements, o primeiro mod grande desse vídeo. O Unofficial Enhancements transforma completamente a versão de PC do Bully, aproximando-a de uma qualidade visual e de atmosfera da versão original do PlayStation 2. Além de consertar dezenas de problemas e restaurar conteúdos cortados, é um mod recomendado para quem busca a experiência definitiva e fiel do jogo. Inclusive tem os mods que já citei, o No Blur No Fog e o Extended Draw Distance. E sobre as melhorias, vale destacar algumas como texturas remasterizadas e correções em dezenas de personagens, uso de até 4 GB de RAM pelo jogo, personagens restaurados e adicionados ao Free Roam, ou seja, vemos diversos personagens da cutscene andando pela escola. Mas não vou entrar nesse detalhe, porque um mod futuro vai substituir o arquivo desse mod, porém vai melhorar, aí nele eu explico. Eu baixei o Patch Note e essa é a extensão dele, fala cada mudança que esse mod foi tendo. Eu pedi pro ChatGPT resumir e traduzir esse Patch Note, e tá aí passando na tela o resumo. Dá um pause no vídeo se quiser ler cada coisinha. É um mod quase indispensável pela quantidade de melhorias e mudanças que faz no jogo. Porém, vale ressaltar que vi alguns comentários dizendo ter problemas ao longo da história ao usar ele, algo que vou ter que descobrir na prática em live jogando essa versão. Vou fazer uma live no sábado maratonando até zerar, mas vou falar melhor sobre mais pra frente. Voltando para o mod, tenho que ressaltar que só usei parte dele. Escolhi a dedo os arquivos de textura para que não conflitassem com os mods de texturas que vocês vão ver mais pra frente. Fiz com que ele fosse um complemento do que tá por vir. Ainda assim, modifica muita coisa mesmo no meu jogo. Por fim, temos o 1% Better Project, que na tradução direta seria Projeto 1% Melhor, mas ele não faz jus a esse nome, só que no lado positivo da afirmação, porque ele melhora muito mais do que só 1% do jogo. O 1% Better Project tem como objetivo principal refinar discretamente a iluminação e corrigir pequenos problemas visuais no Bully, mantendo o visual original do jogo o mais próximo possível da versão Vanilla, mas com melhorias sutis e eficazes. Porém, essas melhorias são de fato significativas. Ele refina o sistema de luz em ambientes internos e externos, com ajuste nos spotlights, cores e alcance, principalmente em áreas escuras, adicionando neons e luzes noturnas, como letreiros e janelas, que agora acendem durante a noite, seguindo o padrão do PS2. E não bastando essas correções de iluminação, ele também tem a opção de implementar correções de modelos, adicionando em novas partes como no túnel para o parque de diversões, adições na entrada da escola e muitos outros lugares. Esse pra mim é praticamente um mod indispensável. Ele junto com o No Blur No Fog traz um upgrade visual muito incrível, com modificações simples, algo muito da hora. Enfim, passamos pelos mods essenciais e de correções, e queria deixar nesse ponto uma dica para você que tá pensando em modificar seu Bully ou tá assistindo para ver quais mods vai escolher para instalar nele.
Tudo que apresentei até agora já é o suficiente para proporcionar uma gameplay satisfatória e corrigida do Bully. Se pretende modificar para rejogar, utilize esses mods apresentados até aqui, tomando cuidado só com o Unofficial Enhancement por conta dos comentários que citei. De resto, daqui pra frente, as coisas vão escalonar cada vez mais. Afinal, meu objetivo aqui é apresentar um Bully que ninguém mais fez ou apresentou até o momento. E olha, eu perdi a mão nesse objetivo. Bom, dica dada, sei que a maioria não vai aderir, não julgo, então vamos para as... Eu decidi dividir esse capítulo em duas partes, as melhorias de interface e melhorias de gameplay, porque percebi que assim ficaria mais bem dividido e organizado. E vamos começar com as melhorias de interface, começando com o Main Menu Overlay. Altera totalmente a aparência e funcionalidade do menu principal do Bully, substituindo o menu antigo por essa interface mais moderna, e adiciona no menu a opção de carregar saves diretamente do menu principal, algo bem útil. Só que eu fiz algumas mudanças e adições nesse menu. Utilizei a versão alternativa dele, que traz essa aparência da versão Anniversary Edition do celular, bem mais moderna na minha opinião, e em cima fiz minhas melhorias. Alterei a arte principal para ficar fixa a arte do Jimmy com a Mandy Willis, e fiz um upscale nessa arte e na imagem de fundo, para tudo ficar mais nítido. Por fim, você deve ter percebido que o menu está em inglês, mesmo com a tradução já instalada. Para isso, eu instalei o mod PTBR Main Menu, que simplesmente traduz todo o mod Main Menu Overlay para português. E para fechar com chave de ouro nesse novo menu, tomei a liberdade de modificar esse mod para incrementar a logo que eu criei. Agora sim, tá condizente com a minha versão. Iniciando o jogo a partir daqui, passamos pelas telas de loading, que foram modificadas graças ao mod Remaster HD Loading Screens, que adiciona novas imagens de tela de loading com um fundo diferente. Ele também altera a imagem de fundo do menu de pause, e nele eu também tomei a liberdade de incrementar a minha logo, dessa versão nas imagens. Saindo da tela de loading, temos a cutscene inicial, e aqui eu usei o mod 4K Cutscene, que como o nome já diz, faz o upscale dessas cutscenes para 4K, porém eu notei dois problemas. O primeiro, que essa cutscene está em 4K, mas a 30 FPS, e o segundo é que minhas legendas não estavam funcionando de forma alguma nessa cutscene inicial. Então para corrigir esses dois problemas, eu mesmo utilizando uma ferramenta de upscale de vídeo, refiz o upscale agora em 60 FPS, e adicionei as legendas manualmente. E quando aparece a logo do jogo, novamente coloquei a logo da minha versão, e assim ficou a diferença da cutscene original do jogo para a da minha versão. Agora aqui no início da gameplay do jogo, podemos partir para as mudanças do HUD, e para isso eu usei o mod Anniversary Edition HUD, que traz os elementos do HUD da versão mais atualizada do Bully, que é a Anniversary Edition, lançada para mobile em 8 de dezembro de 2016, celebrando o 10º aniversário do jogo. Apesar de não ter saído na data de aniversário exata. E ano que vem completará 20 anos. É rapaz, se tu também jogou isso no Play 2, tamo ficando velho. Ela tem seus ícones e elementos do HUD todos alterados e refeitos em alta resolução pela própria Rockstar Games, então é um baita upgrade visual para a nossa versão de PC. E esse mod nos dá a pré-definição de botões do PlayStation, trocando dessas versões padrão para essas versões desenhadas, que me remete a como era lá no PlayStation 2, que é o controle que eu estou usando. Muda não só o HUD, como também nos menus que são mods. E de próximo eu tenho que citar dois mods juntos, que são os mods Well Menu e Well Menu Support. Esse mod é sensacional, ele adiciona a famosa roda de armas dos jogos mais modernos da Rockstar Games, agora para o Bully. É muito funcional, podendo acessar todas as armas e itens da roda de armas. E não só isso, temos uma outra aba, a de ação, podendo tirar ou colocar de volta qualquer peça de roupa que o Jimmy já esteja usando. Pô, muito completo. E ao adicionar o Well Menu Support, temos os ícones da versão Anniversary Edition dentro desse mod, assim tornando tudo mais condizente e único, muito bem feito mesmo. E para finalizar essa parte relacionada ao HUD e menu, não podia faltar o Retexture Radar Map, que atualiza o radar e minimapa do jogo com texturas em alta resolução, trazendo muito mais nitidez e detalhes ao mapa original. O radar basicamente ganha vida, substituindo os blocos coloridos padrão por um visual mais detalhado e refinado. Daqui pra frente entraremos nas melhorias de gameplay, e vamos partir dos mais simples para os mais da hora, porque quero dar uma atenção a mais nos últimos dessa lista. Vamos lá! Começando com o The Late Night Mod. Um mod simples que faz com que o Jimmy aguente virar a madrugada. Ele retira o limite do nosso protagonista de ficar acordado até as 2 horas da manhã, assim fazendo com que possamos aproveitar mais a noite e madrugada do jogo. E um mod que complementa muito bem esse é o Slower Game Clock.
Esse também é simples, faz com que as horas no jogo passem mais devagar que o padrão, e o mod nos fornece 4 opções de tempo para escolher. Aproveitando que voltamos para a escola, vamos ter uma aulinha. O relógio original do jogo funciona da seguinte forma: 1 minuto dentro do jogo é igual a 1 segundo da vida real, o padrão de tempo dos jogos da Rockstar Games, se não me engano. Então no Bully, o dia tem início às 8 horas da manhã e finaliza às 2 horas da madrugada, quando o Jimmy desmaia de sono. Ou seja, o dia do jogo possui um total de 18 minutos da vida real. Com isso, o mod nos fornece 4 opções de tempo, sendo relógio lento, relógio mais lento, relógio muito lento e mundo real. E o tempo fica da seguinte forma em cada relógio: para cada 1 minuto dentro do jogo, o relógio lento levará 3 segundos da vida real, ou seja, o dia inteiro do jogo levará 54 minutos da vida real. O relógio mais lento levará 6 segundos da vida real, ou seja, o dia inteiro do jogo levará 1 hora e 48 minutos da vida real. No relógio muito lento, levará 10 segundos da vida real, ou seja, o dia inteiro do jogo levará 3 horas da vida real. E no relógio mundo real, levará 1 minuto da vida real, ou seja, o dia inteiro vai levar 18 horas da vida real. Repeti muitas vezes vida real, perdeu até o sentido. Eu não lembro de sentir o tempo passar rápido no Bully, então o relógio lento já é o suficiente pra mim. O dia levará 54 minutos para passar, e lembrando que estamos com o Late Night Mod, não temos limitações na noite, então é mais que o suficiente. Espero que tenham aprendido. Não vai ter chamada, então para confirmar sua presença na aula, é deixando o like. BMX Tricks. Esse é sensacional, permite com que possamos fazer diversas manobras na nossa bike, algo que acrescenta muito na gameplay geral. E aqui vai uma curiosidade interessante: isso é uma feature removida do jogo original, o mod recuperou e ativou para que possamos usar, até por isso tem um ótimo suporte para o controle. É interessante pensar o porquê a Rockstar removeu essa feature tão legal. E eu sei o que você tá pensando, se tem um mod de manobras para skate também, e infelizmente não tem. Mas aqui vai uma curiosidade / dica: existe uma forma de andar mais rápido com o skate. Provavelmente quem é mais atento ao universo de Bully já conhece, mas para quem não sabe, basta mover o analógico esquerdo para a direita e para a esquerda de forma rápida, que o skate vai pegar bem mais velocidade. Olha a diferença de tempo entre andar normal e fazer com essa técnica. De próximo temos o Vehicle Mod. Esse eu pensei em deixar para o último capítulo do vídeo, mas ele é basicamente uma melhoria, afinal todos nós já tentamos pegar os veículos no Bully e fracassamos miseravelmente. Mas agora com esse mod podemos fazer isso, e é muito engraçado andar por aí causando com esses veículos. Agora sim, rapaziada, cheguei onde eu queria nesse capítulo: os mods de combate. No Bully já temos um sistema de combate mais avançado que o do GTA San Andreas, por exemplo, onde existem diversos estilos de luta próprio para cada grupo da escola. E a título de curiosidade, o combate era para ser ainda mais avançado. Temos diversos vídeos na internet mostrando animações de combate das versões beta do jogo. E toda essa inspiração no combate que não foi concluída no Bully foi parar no game Sleeping Dogs, que justamente é lembrado pelo sistema de combate marcante. Isso ocorreu porque a United Front Games, o estúdio de Sleeping Dogs, foi formado por alguns veteranos da Rockstar Vancouver e de outras empresas. Isso ajudou a trazer a experiência de IA de combate como dos jogos Bully e The Warriors. Dei todo o contexto para vocês lembrarem o quanto o combate é importante no Bully. E infelizmente, os melhores mods de combate que eu encontrei ainda não foram lançados ou não funcionaram com toda essa penca de mod que eu coloquei no game. Porém, eu achei um, e esse mod é sensacional. Eu estou falando do Combat Mechanics Remastered. Ele nos traz uma nova forma de combate, mais dinâmica, onde podemos alternar entre 2 estilos de luta durante o combate. Vamos para um tutorial rápido. Segurando L2 e apertando L1, temos o primeiro estilo, o estilo clássico do Jimmy, só que com melhorias, como poder fazer as esquivas manualmente com bolinha, e ao segurar o quadrado, temos a joelhada. E se segurar o quadrado durante o agarrão, ele dá um soco muito forte que derruba o adversário. E com o adversário no chão, segurar o quadrado faz com que ele dê um pisão. Agora, segurando L2 e apertando R1, temos o segundo estilo, sendo o estilo de boxe, igual ao estilo do grupo dos Preps, esse sendo muito estiloso, onde podemos fazer diversas esquivas manuais também, e temos vários ataques e combos utilizando do quadrado e do X, o X sendo os ataques leves e rápidos, e o quadrado os mais lentos e pesados. Aí é só brincar com as combinações. E segurar algum desses botões faz com que saia algum golpe novo ou mais forte. Como por exemplo, apertar uma vez quadrado e na segunda segurar, o Jimmy dá um chutão nas costelas do adversário. E por aí vai.
Em ambos os estilos possuímos o bloqueio também, que pode ser feito junto com a esquiva. Esse bloqueio do mod é mais eficaz, onde só é quebrado por golpes pesados, deixando mais dinâmicas as lutas. Com a minha experiência com o mod, o estilo do Jimmy é melhor para enfrentar mais de um adversário de uma vez, e o estilo de boxe é o melhor para 1 versus 1. Vale deixar de dica aqui a necessidade de cada vez que você acabar uma luta, você volte manualmente para o estilo do Jimmy e aperte a seta para baixo, para meio que o mod desativar e você poder acessar a roda de armas. Eu encontrei só 2 pontos negativos nesse mod, sendo o primeiro o fato dele impedir o funcionamento do tutorial de luta do início do jogo, ou seja, preciso colocar ele depois que passar por essa missão, e o segundo é que perdemos a possibilidade de executar as ações de humilhação, o que é uma pena, parar uma falta. Enfim, vou falar pra vocês, rapaziada, depois de colocar esse mod de luta, ficou difícil eu me concentrar na produção do vídeo. Sempre que entrava no jogo, eu ia sair na mão com algum personagem aleatório. É muito satisfatório e da hora quando você acerta uma esquiva na hora certa, aí encaixa um combo em seguida, eu ficava eufórico, me sentindo o próprio humano do meme Vem Tranquilo. Inclusive, criei essa imagem com todos os controles novos dos mods que adicionei, pra mim lembrar os novos comandos, e vou deixar disponível para download ele também, pra quem quiser baixar algum desses mods e quiser ver como executa os comandos. Depois de um tempo, eu peguei 100% de manha com os controles, o que tornou até meio fácil as lutas, e foi pensando nisso que eu adicionei o próximo mod, que é o V3 Free Roam Boss Styles. Lembra quando falei que tinha um mod que ia substituir um arquivo do Unofficial Enhancements? É esse mod. Tem como objetivo melhorar a população do game. Ele traz para o modo livre os personagens da cutscene, como por exemplo o Peach, o mascote da escola e até o próprio diretor andando por aí, algo bem da hora. Fora isso, ele faz com que todos os personagens de diferentes grupos spawnem por toda a escola, ou seja, dá pra ver cada grupo dentro do dormitório masculino, por exemplo. Dá pra ver os Greasers e os Jocks que antes ficavam mais limitados à sua área da escola, andando em todo o território da escola agora. Melhora muito a imersão do game, fora que parece aumentar a quantidade de NPCs na tela, ou isso é uma viagem minha por conta da variedade. Enfim, e o principal ponto desse mod que fez com que eu escolhesse ele após o mod de combate é a opção de dificuldade que ele nos dá. Sim, podemos alterar a grosso modo a dificuldade do game, alterando a quantidade de vida e ações dos personagens. Ele nos dá 13 opções de dificuldade, e eu escolhi a opção Hard, que segundo a nota do autor, essa versão inclui grandes aumentos de vida, bem como aumentos significativamente maiores nas taxas de bloqueio, esquiva e ataque. Fora que ele restaura os ataques de alguns personagens, como o chute tornado do Johnny, por exemplo, ou o ataque de chifradas do mascote da escola. Jogando um pouco, percebo que o início realmente ficou muito mais difícil. Jimmy sofre ao enfrentar 2 ou mais adversários ao mesmo tempo, o que fica balanceado agora, já que temos 2 estilos de luta com esquiva para isso. Para mim, um mod incrementou o outro. E por último, mas não menos importante, Detachable Weapon Mod. Esse mod tem como objetivo expandir o mecanismo de todas as armas armazenáveis em seu inventário, como por exemplo, poder soltar qualquer arma no chão para descartar, qualquer arma mesmo, até o estilingue se quiser, só o skate que não. Outra melhoria interessante é que você pode agora desarmar os personagens com armas grandes. Originalmente no Bully, a gente consegue tomar algumas armas brancas de personagens, mas não as armas maiores. Esse mod permite com que possamos também brigar para arrancar qualquer arma dos personagens que possuem uma. Só que o mesmo vale para o inverso. Os personagens podem tomar sua arma de você se você perder a disputa. Isso é quase uma correção do jogo original, sinceramente. O mod adiciona também a possibilidade de lutear personagens derrubados, podendo conseguir dinheiro deles ou outros itens condizentes. E por fim, o mod adiciona lojas de armas, onde podemos comprar diversos itens a depender da loja, sendo um total de 4 novas lojas pelo mapa. A loja de fogos de artifício, vende foguetes e explosivos. A loja de câmeras, podendo comprar algumas das 2 câmeras ou o skate. E por aí vai. O interessante é que graças a esse mod, junto com o El Menu, a gente pode carregar os 2 tipos de cada arma que existe. Por exemplo, podemos carregar os 2 tipos de câmeras ou os 2 tipos de estilingues. Porém, cada coisa só é desbloqueado na loja após passar por suas respectivas missões, que liberam elas. É um mod bem completo e muito bem feito. Ufa, falei muito, mas sabe o que é foda? É que o bicho pega mesmo no próximo capítulo. E foi aqui que eu perdi o controle desse vídeo. E por quê? Vamos lá.
Senta que lá vem história. Eu poderia chegar aqui e mostrar o mod mais famoso de texturas para o Bully, o mod que todos apresentam no YouTube, o mod mais baixado do Bully na Nexus Mods, que é o HD Texture Overhaul. É um mod sensacional de texturas, focado na escola de Bullworth. Ele não só muda as texturas, como muda também os modelos do jogo, acrescentando objetos onde não tinha, melhorando objetos existentes e por aí vai. Ele dá basicamente uma cara de remake para a escola, adicionando muito mais vegetação e detalhes, que, diga-se de passagem, faz total sentido, já que Bullworth é considerada a pior escola do estado. Então essa aparência totalmente abandonada casa muito com a ideia. Porém, o que ninguém mostra, mas que tá no título do mod, é o WIP, Work in Progress, trabalho em progresso em português. Algo que eu não sabia no último vídeo e me corrigiram. Ou seja, o mod não tá finalizado, e ele sofre drasticamente quando muda de estação no Bully, ficando assim. O próprio autor deixou uma nota na Nexus Mods falando sobre isso. Inclusive, aparentemente o autor é um brasileiro. Então, William, se tiver vendo esse vídeo, termina esse mod pra gente, cara. Ao menos a escola, seu mod é muito incrível. Porém, não temos só o problema dele não ser jogável em outras estações do ano no game. O mod utiliza de um sistema que puxa as texturas de uma pasta fora do jogo. Até por isso, aparentemente causa esse problema ao mudar de estação. Achismo meu, mas esse sistema faz com que outros mods de texturas não trabalhem junto com ele, limitando muito a incrementação de outros mods. E como estou montando todo esse Bully pra me rezerar ele, em live inclusive no sábado, infelizmente tive que deixar esse mod de fora. E aí começou a odisseia. Porque acreditem se quiser, não existe nenhum mod grande de novas texturas para o Bully. Ou não existia. Eu vasculhei a internet atrás de alguns, incrédulo que não existia. Eu cheguei a encontrar um mod HD Remaster Texture Pack 2.2. Esse sim é um mod gigante de texturas para o Bully. Quando baixei, encontrei mais de 7.000 arquivos. Muito foda. Porém, é pra versão de PCS X2, emulador de PlayStation 2. Não se encaixava no meu projeto, e aí eu fiquei sem saída, mas vi uma luz no fim do túnel. Tem um único outro mod de texturas realmente bom, feito por alguém com habilidades e com muita qualidade, e que me inspirou, que é o Bully Remastered The Definitive Edition. Feito pelo youtuber Claimer há uns anos atrás, e que inclusive tem uns trailers muito bem feitos apresentando esse mod no canal dele, o mod alterna em torno de 400 texturas, mudando áreas, por exemplo, da escola, como o dormitório masculino, áreas dentro do prédio principal, por exemplo, o refeitório, fora uma grande atenção que ele deu no dormitório feminino, reformulando completamente. Alterando o papel de parede, os quadros, praticamente tudo. E as mudanças não se limitam só à escola, teve mudanças em diversas texturas da cidade, alterando as fachadas das lojas por versões novas em alta resolução. A última grande atualização dele foi focada na área do grupo da missão The Tenements, onde ele reformulou todo aquele prédio abandonado, melhorou a skin da Lola Lombardi e pra mim o grande destaque ficou na sua skin do Norton Williams, toda renovada e esse corte novo de cabelo muito da hora. Eu particularmente achei foda, fora as outras diversas mudanças que, claro, não dá pra mostrar tudo aqui. Vou deixar o link do canal dele aqui, pra vocês verem os trailers completos. Vale muito a pena, muito bem feito. E também o link do Ko-Fi dele, que é onde ele disponibiliza o mod e acesso a diversas melhorias para outros jogos que ele faz. Eu agradeço a ele por me conceder acesso a esse mod dele e me salvar nessa jornada. Porém, mesmo com esse pack insano de texturas, somado às melhorias do Unofficial Enhancement, ainda assim não era o bastante pra mim. Uma pessoa normal teria seguido com o vídeo do jeito que tava. Afinal, não existe mais grandes mods de textura por aí, não é? Mas eu sou teimoso. Em vez de aceitar o que já existia, eu fui além. E criei o meu próprio mod de texturas. E que trabalheira do cara. Ele poderia só não ter feito. Ele poderia só ter iniciado o vídeo falando: ó, gente, ó, tô testando mod aqui. Mas ele foi a fundo, ele estabeleceu um vídeo, ele criou roteiro pra isso. É, digo, até mod eu inventei de fazer agora. Foram semanas imerso na criação das texturas, aprendendo tudo do zero. É literalmente meu primeiro mod, porque apesar de eu já ter modificado outros mods nesse vídeo, eu fiz isso depois desse mod de texturas. Então, junto com diversas ferramentas, programas, muito auxílio de ChatGPT, eu fui ao longo de 3 para 4 semanas, 24/7, trabalhando nessas texturas. O que é loucura, mostra que talvez eu possua uns neurônios a menos, um raro caso extremamente comum de inteligência tímida, porque as views do canal foram em queda livre a partir da segunda semana sem vídeo, mas eu concluí. Bom, ao menos o suficiente para ser jogável. Enfim, chega de enrolação, vamos conhecer o mod que eu nomeei de Bully Revival Pack.
Eu alterei quase 900 texturas para o jogo, o que claro, não chega perto das 7.000 da versão de PCSX2, mas vale lembrar que muita coisa já foi melhorada pelo Unofficial Enhancement e muita coisa foi refeita pelo Claimer, e esse mod trabalha junto com esses dois, porém eu foquei nas principais texturas que aparecem, como personagens, vegetação, roupas, armas e boa parte da escola como prédio central, ginásio, campo de futebol, entre outros. Vamos fazer um leve tour pelo pack, começando pelos personagens. Eu alterei por volta de 64 skins de personagens, o que é quase metade de todos os personagens presentes no Bully. Eu fiz um upscale em todas, saindo de texturas assim, em 1024 por 512, para texturas assim, em 2048 por 1024. Além de que eu corrigi as imperfeições. Outros eu tomei mais liberdade criativa e apliquei efeitos de tecido e detalhes. Tá passando aí o antes e depois de alguns personagens. Gostei bastante do resultado final que atingi na maioria deles, com texturas mais nítidas e com mais detalhes, dentro do limite do que Bully permite. Uma curiosidade é que eu nunca tinha reparado que o Russell tem uma tatuagem. Assim é ela completa. Eu melhorei e redesenhei, mantendo fidelidade, e ficou assim, ficando mais visível dentro do jogo inclusive. Pra terem noção dos detalhes, até um delineado na Mandy Willis eu fiz. A nossa secretária Miss Danvers teve a roupa alterada para preto, com o colar agora em dourado, um batom vermelho e unhas mais visíveis. Nosso diretor Dr. Krabsnitch, eu dei bastante atenção. Olha a diferença do antes e depois. Quanto mais importante o personagem, maior a atenção que eu busquei dar nos detalhes. Mas em resumo, a maioria, além do upscale, ganharam olhos novos, melhorias no cabelo e mais detalhes nas roupas e no brasão da escola. Gostaria de mostrar todos aqui, mas o vídeo já tá imenso. Vamos para o próximo, que são as roupas. Aqui eu fui mais preguiçoso, gigante maioria das roupas eu somente fiz um upscale com IA, então a diferença não é tão grande, mas ainda é visível. As roupas que eu dei atenção sim são notáveis a melhora. A primeira foi a jaqueta marrom do início do jogo, agora tem essa aparência mais realista, com mais detalhes presentes. A segunda foi a calça casual, deixei ela mais escura e desgastada. E a terceira, que me deu muito trabalho, é o suéter azul da escola. Olha a diferença de como era para como ficou. Redesenhado e mais nítido. E vale lembrar, utilizei ferramentas de geração de imagem para muita coisa. Nada aqui foi total desenhado do zero. Não sou nem modder, quem dirá um artista. Sou só um entusiasta com muita paciência. Ainda assim, eu que fiz à mão todos os ajustes necessários em todas as texturas, como por exemplo, a geração de normal map, algo que explico melhor mais pra frente. Dá pra mim mostrar um pouco melhor como foi o processo com as armas. Eu melhorei algumas armas, melhorando a qualidade, como alguns detalhes feitos manualmente, que foi o caso da Bottle Rocket Launcher, onde desenhei os detalhes, escrevi esses detalhes nela. Já outras armas tomei mais liberdade, como o Super Stiling, onde além de upscale, eu melhorei a qualidade, usando de edição de imagem. Depois dei meus toques, adicionei essa caveira redesenhada em cima, e troquei a cor do elástico para verde. A diferença no final foi essa, uma renovação mantendo fidelidade. Outras que gostei muito do resultado final foram as armas Spud Gun, com essa aparência mais chamativa e mais detalhada, e também a Super Spud Gun, onde eu manualmente também adicionei os detalhes melhorados e troquei a cor do tanque de preto para vermelho, e essa foi a diferença final. Por fim, vamos para as texturas principais, que incluem vegetação e escola. Tem muita coisa para mostrar, não dá mais nesse vídeo, então vou resumir muito. Infelizmente, porque como esse é um trabalho meu, eu gostaria de mostrar um por um. Enfim, essa cena na entrada da escola já dá para vocês verem muitas mudanças. O chão de pedra troquei por uma nova textura semelhante, e em resumo de todas as texturas, é isso. Troquei elas por versões bem semelhantes para não fugir muito do game original. Os muros da escola por essa versão de pedra quadriculada. E aqui vai uma curiosidade, a textura original é uma textura simples, lisa, e o que dá a aparência de quadriculada é o normal map dela. E agora eu posso explicar o que é normal map. Então vamos para mais uma aulinha. Basicamente, o Normal Map é uma textura especial que dá a ilusão de relevo e detalhes 3D em uma superfície que, na verdade, é lisa. Ele é uma imagem colorida, geralmente com tons de azul, roxo e rosa, que contém informações sobre como a luz deve bater em cada parte da textura. Por exemplo, imagine que você tem uma parede reta e lisa, mas quer que ela pareça cheia de tijolos em alto relevo, sem realmente modelar isso em 3D. O Normal Map entra aí. Ele engana a luz para parecer que há volume, ou seja, ele simula profundidade mesmo sem ter. Em resumo, é um truque visual que faz com que uma superfície lisa pareça cheia de detalhes 3D, sem deixar o jogo mais pesado. Entendeu? Eu ensinando algo que aprendi há poucas semanas atrás.
Voltando para o meu pack, em praticamente todas as minhas texturas tem normal map, o chão, os muros, até as folhas das árvores. Inclusive tá um pouco exagerada, o amadorismo tá dando as caras aí. Mas falando nas folhas, podemos falar sobre a vegetação, o que foi a maior dificuldade desse pack, conseguir texturas que me agradassem, especificamente a das folhas das árvores. Eu tentei ter o máximo de lore friendly possível, percebi que as texturas das folhas do chão original se pareciam com Maple Leaf, que é a famosa folha da bandeira do Canadá. Então partir da ideia que todas essas árvores que têm essas folhas no chão possuem a folhagem desse tipo, e foi daí que saiu essas duas versões, a árvore do canto com essa Maple Leaf mais alaranjada e viva, e a árvore central com bem menos folhagem porque o game se inicia na estação do outono, por isso vemos essas folhas caindo. Todas as outras árvores do jogo também sofreram alterações na textura. Não se limita às árvores da escola, tanto folhagem quanto o tronco. E sobre a grama, podemos partir dessa cena aqui, onde coloquei uma textura de grama bem detalhada e com normal map. Novamente sobre o normal map, ele que tá dando esses detalhes bem marcantes nas rochas. Nessa imagem podemos ver outras duas árvores diferentes com uma nova textura. Essas árvores se repetem bastante por todo o mapa. Por fim, vamos para essa imagem do início, onde podemos ver a entrada da escola. Eu alterei quase tudo dessa entrada. Alterei os tijolos, corrigi o nome da escola, mudei o nome dos ornamentos que mal davam para ver os detalhes, troquei a textura dessas plantas que fica caída, que se repete em vários pontos da escola, e principalmente esse bendito ornamento, que eu dei uma sincera risada quando notei essa textura. Não dá para identificar o que era para ser isso. É uma textura feia até para os padrões do PlayStation 2. Aí eu troquei ela por essa arte em concreto com a logo de Bullworth. De explicação, é isso. Enquanto eu vou falando, vou deixar passando mais comparativos de antes e depois, em outros pontos que eu mudei. Mas vale ressaltar, nas imagens tem texturas minhas e do Claimer. Como falei, meu pack foi inspirado e é um complemento ao dele. Enfim, tem muita coisa, mas que não dá pra mostrar tudo nesse vídeo. Foi um trabalho demorado e por mais que eu não seja nem artista e nem modder, eu coloquei um carinho e um empenho real nesse trampo. Isso me custou a ausência aqui no canal, que é algo que o YouTube não costuma perdoar. Mas eu tô feliz com o resultado final, fazer algo novo e que quase não existe atualmente no modding de Bully. Eu vou estar deixando o link nos comentários fixado de um site para quem quiser poder visualizar os detalhes do antes e depois através de diversas imagens, tentando captar o máximo de tudo que foi feito. Quanto ao mod em si, eu vou estar deixando disponível pra galera que é membro Cyborg aqui do canal, pra dar uma moral a mais pra quem me apoia diretamente aqui. Fortalece muito, ainda mais quando inventa ideias como essa. Eu reformulei o membro Cyborg, agora quem se tornar vai ter acesso à nova aba de membros do Discord, com todos os mod lists de cada vídeo que já fiz. Vale ressaltar que é mod list, são todos os links dos mods em um só lugar, não tem nada pronta instalação, porque mod specs prontos precisam da autorização de cada um dos modders. Por respeito ao trabalho deles, o único mod a pronta instalação e com tutorial será esse meu. Também tem o mod list desse vídeo com tutorial para instalação lá. E membro Cyborg também tem os benefícios do membro humano, que é o selo de fidelidade e a menção em agradecimento no próximo vídeo. Enfim, chega de propaganda, porque as texturas não acabam por aqui. Tem 3 mods adicionais bem legais. O primeiro sendo o Accessory Pack, um mod que permite adicionar diversos novos acessórios para o Jimmy, como novos tipos de óculos, mochilas e até asas, mas eu selecionei somente 2 para adicionar, que foi o cigarro na orelha, para dar esse ar de bad boy da velha guarda, e o Sling Bag, ou mochila de assassino como está classificado no mod. Somente 2 novos itens legais para acrescentar no armário do Jimmy. O segundo mod é o Skateboard Pack, traz diversas opções de novas skins para o skate do Jimmy, vindas do game do Tony Hawks, e tendo algumas opções engraçadas como uma lápide, a nuvem voadora e até o Ernest. Mas eu escolhi essa opção que me remete ao Tony Hawk Downhill Jam, que é um game que eu curto muito. Vocês conhecem esse game? Gostaria de fazer um vídeo sobre ele. E vamos agora para o que interessa a maioria, o próximo capítulo, que é... Sem enrolação, encontrei 5 principais mods gráficos, mods que se destacam pra mim. Baixei cada um deles e testei um por um. E como mod gráfico vai muito por gosto, vou falar um pouco sobre cada um pra vocês conhecerem e decidirem qual é o melhor pra vocês. Mas no final, mostrarei qual eu escolhi e por quê. Vamos lá, vamos começar com o Better Graphics. Esse tem a tonalidade puxada pro sépia, com tons de preto mais fortes. Fica interessante dentro dos interiores, porém no mundo aberto achei muito forte. Aparenta muitos filtros aplicados, mesmo sendo o mais simples dos 5. Também tem um efeito de iluminação que agrega muito no mundo aberto, mas aparece em momentos que não deveria. Por isso particularmente eu evito ele nos presets que baixo. Ainda assim, tem um visual interessante. Acredito que ele funcione melhor com o Bully mais limpo, sem o no blur no fog e tal. O próximo é o Lankshade.
Esse é um fortíssimo candidato, ele traz uma paleta de cor mais viva, porém aparentemente mais puxada pro azul e laranja, que são justamente as cores da logo do Bully, que faz com que tenhamos essa aparência bem bonita e muito expressiva. Esse mod também já usa uns filtros mais avançados para adicionar sombras e oclusão de ambiente, algo muito positivo. Fora também ser o primeiro da lista a funcionar muito bem com o filtro RTGI, que simula a iluminação Ray Tracing, ficando com essa aparência ainda mais realista. Eu gostei demais do resultado, fora que por conta da tonalidade azulada, as noites ficaram bem escuras e frias, algo bem legal. Talvez o único defeito fique por conta dos personagens. Sinto que a iluminação neles ficaram meio estranhas, tons de preto e tons de branco muito forte. Ainda assim, gostei muito desse mod. Em seguida temos o New Visuals. Esse é bem bonito também, tem uma paleta de cor mais precisa, bem viva e não saturada, só que com um contraste mais alto. O preto aqui é realmente preto, mas tem um nível de brilho bem alto. Ele traz muito um visual de ensolarado, uma tonalidade mais quente, inclusive tem também um efeito de luz na tela. Já nos interiores fica bem legal, tendo só o brilho como destaque mais alto. Apesar dele utilizar muitos efeitos, não utiliza de efeitos mais avançados como o mod anterior, de bloom e oclusão de ambiente. Na real, ele utiliza, mas praticamente não é visível. E por conta desse brilho e iluminação, as noites acabaram ficando bem claras. Ainda assim, é bem bonito e um bom candidato. Já o seu sucessor, que é o New Visuals 2, é uma nova versão / evolução do New Visuals 1. Esse traz uma paleta de cores mais fria, uma aparência bem mais cinemática, indo no total inverso do seu antecessor, e que de todos é o que mais me remete à atmosfera original do Bully. E assim como seu antecessor, ele também utiliza de muitos efeitos aplicados, incluindo os de oclusão de ambiente, mas ainda não tão visíveis. Porém, ele tem a grande adição do Depth of Field, que é um desfoque de fundo, um efeito que é muito bonito, mas divide opiniões. Tem quem goste e tem quem não goste, principalmente porque às vezes o desfoque pega em elementos do HUD. Ainda assim, é um efeito leve e bem sutil. Por fim, vale mencionar que ele tem um preset próprio para quem tem o RTGI, e isso agrega muito, dando mais destaque no que antes era um defeito entre aspas, que era a falta de oclusão de ambiente, agora ficando ainda mais com a aparência de gráficos modernos. Por fim, acredito que o grande destaque dele ficou no período da noite. Achei muito realista durante o período noturno. Os tons de preto, brilho e principalmente a atmosfera fria. Olha como fica a área do parque à noite. Sinceramente, sensacional. Um forte candidato e uma ótima escolha para quem busca um visual mais similar ao original do Bully, com um toque cinemático. Mas fica aqui a dica, só funcionou comigo na versão 5.9.1 do Reshade, então se atente a isso se for usá-lo. E por último, mas com certeza não menos importante, o Reshade Enhancement. É o preset de Reshade feito pelo Claimer. Sim, o mesmo usado naqueles trailers bem legais dele. Esse preset deixa o jogo um pouco mais vivo, em todos os quesitos. Ele utiliza de poucos filtros aplicados, o que é bom por dois motivos. O primeiro, que assim o jogo não fica com aquela aparência escancarada de filtro em cima, e o segundo, que é o peso. Quanto mais filtros aplicados, mais pesado o game fica. Então aqui ele focou nos filtros mais importantes e avançados. Por exemplo, a config de filtros de conclusão de ambiente é uma das melhores que já vi, fora a adição de um filtro de iluminação global, que dá um charme a mais, e que se configurar um pouco, casa muito bem com o nosso querido RTGI, ficando com essa aparência bem realista e viva. Vale lembrar que ele tem um preset que adiciona o Depth of Field, que aqui é bem visível e agressivo, o que deixa muito bonito o jogo em vários momentos, principalmente em algumas cutscenes. Porém, agrava o problema que citei do HUD. Como falei, vai de gosto. Em resumo, esse preset traz fortemente a sensação que o Bully tá rodando em um novo motor gráfico, um mais moderno, com um visual bem limpo. Bater o olho nele assim faz pensar que ele é alguma nova versão remasterizada, o que combina muito com a ideia aqui do vídeo, então também é um forte candidato. Enfim, após testar cada um, eu fiquei completamente sem saber qual escolher. Gostei demais de alguns, a escolha ficou muito mais por uma questão de gosto do que realmente um ser melhor ou pior que o outro. Então, na dúvida, eu misturei eles. Quem me acompanha acho que já até sabia que eu faria isso, eu sempre faço. Vamos lá, eu descartei o Better Graphics por ser o mais distante do visual que eu queria e descartei o New Visuals 1 por sua aparência mais clara, com brilho alto e alto contraste. Nada que fosse realmente ruim, até porque tudo é ajustável, mas para a ideia aqui do vídeo ele não cabia. O que nos leva aos três escolhidos: Lens Shake, New Visuals 2 e Reshade Enhancement.
E como eu misturei eles? A base é do New Visuals 2. Gostei da sua aparência mais cinemática, suas cores com maior proximidade aos gráficos mais sombrios do Bully. Porém, foi muito difícil abrir mão da coloração do Land Shading. Quem me acompanha já deve ter percebido que eu gosto das cores mais vivas. Então trouxe parte da coloração do Land Shading para o New Visuals 2. Não trouxe completamente porque sairia da ideia de um jogo mais frio, nebuloso. E por fim, eu trouxe os presets muito bem configurados do Reshade Enhancements, dando um ar mais realista, com boa oclusão de ambiente e um desfoque de fundo bem sutil, dando todo esse ar mais moderno ao game. Vale lembrar que o New Visuals 2 tem o preset para o RTGI, então a incrementação do RTGI ficou muito boa com toda essa configuração. E essa é a diferença do Bully original para o Bully no seu ápice gráfico. Vale ressaltar que o gráfico é muito uma questão de gosto, então essa foi a melhor configuração que eu encontrei para balancear beleza, fidelidade e realismo ao meu agrado. Tanto que é dessa forma que eu irei maratonar até zerar em live no sábado, dia a partir das 19 horas da noite. Ou 7 horas da noite, você sabe. Eu irei até o fim do game, testando todos esse novo Bully que construí para ver se é possível zerá-lo. Então se você ficou curioso para ver como vai estar rodando, se vai funcionar até o fim, dá uma passada na live, sua presença será muito bem-vinda. E falando em zerar, eu acabei dando de cara com esses shorts, enquanto consumia conteúdo de Bully incansavelmente pelo YouTube nesse mês. E Bully, será que algum dia rola uma outra série? Cara, tem uma condição pra jogar Bully de novo. Alguma coisa que mexa nos gráficos, deixa o jogo mais bonito. Sabe por quê? Porque eu já zerei 2 vezes ele. Se eu for zerar uma terceira vez, tem que rolar alguma coisa diferente, tem que ter um atrativo novo. Mas eu acho que não existe. Eu nunca vi mod decente pro Bully. E aí, será que algo nesse vídeo incentiva o Funk a fazer mais uma lendária série de Bully? Enquanto fazia esse vídeo, eu assisti os primeiros episódios da última que ele fez, e aparentemente ele não usou nada de mods, então seria incrível se ele usasse alguns que cito aqui. Bom, fica aí a ideia. Enfim, não acabou ainda, tem mais um rápido capítulo, que é o... São somente 2 mods nesse capítulo, não sabia onde encaixar eles e queria deixar o vídeo em 6 partes, então vou ser rápido e direto. O primeiro é o Save Anywhere, que como o nome já diz, permite que possamos salvar o jogo em qualquer lugar, e até durante missões, mas acredito que isso possa aumentar um pouco o risco de crash, então não recomendo usá-lo entre as missões, mas é muito útil para não precisar voltar para o dormitório ou alguma outra área safe. É quase um save automático, que faz bastante falta. E o outro mod é o New Graffiti Tags, um mod que traz novas artes para os grafites, tanto para os feitos pelo Jimmy, quanto pelos feitos pelos NPCs. Eu achei muito legal mesmo essas novas artes, bem com a cara de pichação, com frases de insulto e desenhos. É uma adição simples e bem legal. Eu acho que eu sempre finalizo com um mod desse tipo. Bom, é isso. Esse foi o vídeo mais trabalhoso da minha vida. Até mod eu inventei de criar. Arrisquei as views do canal que só caíram com a falta de vídeos. Mas apesar de tudo, eu estou extremamente satisfeito com o resultado de todo esse trampo. Me propus a fazer algo novo e fiz. Espero que tenham gostado e perdoem esse vídeo imenso. Vou tentar pegar leve nos próximos, até pelo bem do canal. Enfim, comenta o que achou, qual mod poderia ter adicionado ou que gostaria de ter visto mais. E se não souber o que comentar, comenta Ciliro, pra mim saber que você viu até aqui. Seu feedback tanto com like quanto com comentário me ajuda demais. Mas só de ter visto até aqui, meus sinceros, muito obrigado. Eu gosto do que eu faço aqui e espero que gostem também. Tamo junto e até um próximo vídeo.